Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvamos a Deus por esta oportunidade feliz que nos concede estarmos aqui nesta noite. Queremos agradecer a Deus, louvar pela vida do nosso pastor presidente, pastor Zé Carlos de Lima, também nosso pastor Álvaro Cavalcante, que está à frente deste trabalho. Louvo e bendiga o nome do Senhor por esta oportunidade que Ele nos concede. Nós estamos aqui nesta noite para cultuar o Senhor, para louvar e bendizer o seu santo nome, porque eu creio na sua palavra. Ela disse: onde houver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele está presente, e aqui é muito mais do que 2 ou 3. Então eu creio que nós estamos aqui nesta noite para cultuar ao Senhor, para louvar, bendizer o seu nome, ofertar a Ele o melhor de cada um de nós e sentir a sua gloriosa presença, porque é assim a nossa vida. Queremos ler com os irmãos, para sermos breves, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Vamos ler apenas um versículo. Capítulo 5 de segunda carta aos Coríntios, e o versículo de número 6 e 7. Versículos 6 e 7 diz assim: pela qual estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Somente estes 2 versículos, e eu quero me ater principalmente ao versículo 7, que nos diz: andamos por fé e não por vista. Na leitura oficial do trabalho, falava sobre a fé. E um certo dia eu estava meditando neste texto. A Bíblia nos fala, nos relata, nos mostra alguns tipos de fé. Existe a fé natural, que todo ser humano tem, embora às vezes não saiba, mas tem. A fé natural. E a Bíblia diz que até os demônios creem em Deus. Você não obedece, mas creem. Todo mundo tem uma fé natural. Todo mundo pega um avião porque acha que não vai cair. Ele está crendo que o avião não vai cair, senão não pegava. Todo mundo chegou e sentou nesses bancos. Ninguém ficou procurando balançar o banco para ver se o banco estava seguro. Não, chega e se senta porque crê que o banco não vai cair. Todo mundo tem em si uma fé natural, crê. E a Bíblia fala da fé natural. A Bíblia fala da fé como dom do Espírito. A fé como dom do Espírito é aquela fé que Deus usa, faz com que a pessoa opera maravilhas através da pessoa nas coisas sobrenaturais, faça o sobrenatural acontecer. Esta é a fé como dom do Espírito Santo. Tem a fé como fruto do Espírito, tudo está em Gálatas 5, a partir do versículo 19. E tem a fé como fruto do Espírito. A fé como fruto do Espírito em contraste com a fé com as obras da carne. Enquanto as obras da carne são lascívia, impureza, dissensões, facções, porfias, inimizades, o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, fé. Então a fé como fruto do Espírito é aquela fé que nos dá segurança, é aquela fé que nos mantém sereno, é aquela fé que nos mantém em contraste com as obras da carne, vai nos dando firmeza e segurança. Tem a fé salvadora, que a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, quando o apóstolo Paulo diz que nós somos salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Esta é a fé salvadora, a mesma fé que João disse na sua carta, quando ele disse: a fé que vence o mundo, essa é a nossa fé. Então esse termo fé na Bíblia, ele vai se encontrando muitas das vezes bem intrínseco um com o outro. Mas o apóstolo Paulo disse aqui: vivemos por fé e não por vista. O que ele quer dizer é que o crente não vive olhando para as circunstâncias, seja qual for a circunstância, seja qual for a dificuldade, seja qual for o momento, ele vive pela fé, porque os olhos da fé vão mais longe. Os olhos da fé alcançam aquilo que a carne e os homens não podem alcançar. Por isso vivemos por fé. A fé como dom do Espírito, como dom, é aquela fé que
Deus usa a pessoa para operar, uma maravilha, como eu disse. E a fé como fruto do Espírito é aquela fé que faz com que a pessoa se movimente em circunstâncias adversas, mas ele faz com que a pessoa tenha, não é uma fé inerte, não é uma fé parada, não é uma fé que não faz nada, não. É aquela fé que quando Eliseu, aquela mulher procurou Eliseu porque estava ali devendo, e era costume em Israel pagar dívida, ou então os filhos eram levados cativos, e ela foi até Eliseu, e Eliseu disse: o que é que tu tens em casa? Eu não tenho nada. Pronto, então faça o seguinte, apenas uma batina, vá, pegue botija emprestada, pegue vasos, vá pegar vasos. Se aquela mulher não se movimentasse, se ela não saísse, se ela não fosse, ela não recebia. Esta é a fé como dom, aliás, é a fé como fruto do Espírito. É aquela fé que quando tudo em volta está dificultoso, a adversidade, mas o Espírito Santo diz assim: faça assim, e a gente começa a nos mover, começa a orar, começa a jejuar, começa a trabalhar, começa a crer, e a resposta vem, e Deus muda as circunstâncias. Vivemos por fé. Neste texto Paulo fala justamente de uma vida futura, de uma vida pós essa. Quando estamos presentes neste corpo, Paulo quer dizer, estamos ausentes do Senhor. Não é ausente na comunhão, é ausente porque um dia nós estaremos com Ele eternamente. Ainda não estamos, estamos aqui por fé. Viemos aqui por fé, adoramos a Ele por fé, louvamos a Ele por fé, recebemos por fé, cremos por fé e sairemos cheios daqui por fé, porque é assim que nós vivemos. Assim é a jornada da igreja. Assim começou com Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão era rico, ele saiu com animais, saiu com servos, não saiu? Ele tinha posses, saiu sem saber para onde ia. Isto é fé, isto é viver por fé, isto é saber que aquele que enviou vai cuidar, vai se responsabilizar, vai cumprir. Isso é fé. E Abraão saiu sem saber para onde ia, mas creu. Diz a Bíblia que creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Por isso Paulo diz: vivemos por fé. A fé, irmãos, ela é a bola mestra da nossa vida aqui na terra, ao ponto da Escritura dizer em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não se agrada ao Senhor de maneira alguma. E nós vivemos por fé. Quando Moisés mandou os espias, em Números capítulo 14, a partir do versículo 9, ele mandou os espias, 12 espias, ir à terra de Canaã, para visualizar a terra que Deus havia prometido dar ao povo, a Israel. Os espias foram e voltaram. Quando voltaram, daqueles 12 homens, 10 homens fizeram um relato: é verdade, a terra é boa, a terra é muito boa. Realmente, olha, cacho de uva, são 2 homens praticamente para carregar um cacho daquele. A terra é muito boa. Agora tem um problema, está cheio de gente lá, tem gigante. E começou a olhar para a dificuldade. Deus havia prometido. Aí Josué se levantou e disse: não sejais rebeldes contra o Senhor. Se o Senhor prometeu, Ele nos dará. Eles serão como pão em nossas mãos. Sabe por quê? Porque Josué levantou-se por fé, Josué e Caleb, e disse: o Senhor nos dará, porque foi Ele quem prometeu. Isso é viver por fé. Se Deus prometeu, não olhe para a dificuldade, não olhe para o problema, não olhe para nada, creia, porque Ele é fiel. Vivemos por fé. Vivemos por fé. Certa ocasião Jesus subiu no monte para orar, e ficaram 9 discípulos embaixo. Geralmente Jesus andava com 3 nas coisas mais particulares. Um dia o irmão chegou para mim e disse assim: está vendo, irmão? Até Jesus tem o seu grupinho. Eu digo: tem não, viu? Cuidado, você está de grupinho, viu? Mas ele só chamava 3. Eu digo: é porque Pedro era muito brabo, ele precisava ser trabalhado.
Eu tenho experiência nisso, viu, irmãos? Desde novo que Jesus me dá emprego, geralmente é um doutor, eu fico comandando gente, sabe? Comandando pessoas, comandando gente. E um dia eu assumi uma certa posição numa indústria, e eu puxei uma camarada para trabalhar comigo, era o que até me ameaçou. Aí um irmão chegou para mim e disse assim: mas o senhor, em vez de me chamar para ser o seu auxiliar, o senhor chamou um incrédulo que só lhe dava trabalho. Eu digo: é porque o senhor, eu sei que eu coloco lá longe e fico tranquilo, e ele não. Deixa ele pertinho de mim que eu estou vigiando ele. Aí tem gente que pensa: Jesus me chama direto. Sim, senhor, cuidado, viu? Veja bem como é que você anda. Possa ser que ele esteja querendo você pertinho para lhe ensinar. Você ainda tem que aprender. E Jesus subiu para o monte com os 3. E João, o senhor falou de Pedro, que Pedro era meio assim. E João foi o mesmo que andou com Pedro quando estava ali indo para Samaria. Lucas 9, a partir do 57. Eles estavam caminhando e disse assim: olha, vá lá, peça comida. A gente vai para Jerusalém, precisa passar em Samaria, peça comida. Aí voltaram os dois e disseram assim: olha, mestre, não nos deram nada. Além de não dar nada, olha, faça o seguinte: o senhor quer que a gente ore, peça fogo do céu e mata aquele povo todinho para acabar? Porque eles olharam assim: que espírito vocês são, hein? Qual é o espírito que habita em vocês? Porque o Filho do Homem veio para dar vida. Eles já estão mortos, eu vou acabar de matar? Eu vim da vida. Foi o mesmo João que mais na frente foi o último apóstolo que morreu, o único que morreu, o único sem ser sacrificado, e é chamado o apóstolo do amor. Mas Jesus subiu ao monte com os 3 para orar. Quando desceu, estava lá aquele problema, aquela coisa toda, o menino para lá, para cá, babando. E Jesus se aproximou e disse, eu fico assim olhando. Aí o pai do menino disse: olha, teus discípulos não puderam fazer nada, os 9 ficaram embaixo, não puderam fazer nada, olha aí. Jesus olhou para ele e disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Aquele homem olhou para ele assim e fez uma declaração maravilhosa. Ele disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ele quis dizer assim: olha, Senhor, se a minha fé não é suficiente para te fazer entender, dá uma ajudazinha, mesmo não tendo esta fé que tu está dizendo, mas se tu me ajudares, eu vou chegar a este nível e eu vou conseguir receber de ti. Então talvez às vezes a gente está assim, irmãos, às vezes: meu Deus, eu não tenho fé. Tem. Se você está caminhando, tem. Se está aqui, tem. Peça a Ele que aumente e Ele vai aumentar, e nós vamos vencer, porque caminhamos por fé. Aleluia. Andamos por fé e não por vista. Se a igreja do Senhor andasse por vista, ela já teria perecido, ela não existiria mais. Mas ela caminha pela fé. É pela fé. Não olhe para a circunstância. Eu trabalho ainda num lugar onde uma certa ocasião eu estava sentado. Passaram os doutores, os engenheiros, olharam assim para mim, e eu estava lá no meu canto. E um deles se incomodou-se, sabia que eu era crente. Aí virou-se assim para os outros assim: eu queria um dia, isso faz uns 20 anos, eu queria um dia ser presidente da república, eu queria mandar fechar as igrejas, fechar tudo, mandar prender esses pastores. Eu não era nem pastor, mandar prender os pastores, fechar as igrejas para tudo. Aí o Espírito Santo me levantou assim, aí eu dei um pulinho, todos eles me conheciam. Aí eu dei um pulinho assim, quando eu dei um pulinho, quando eu vi, eu já estava no meio deles, doutores. Ele disse: quem és tu, terra seca? O império inteiro caiu, e a igreja está de pé, quanto mais tu. O império romano caiu, irmãos. Nem o Coliseu, nem as feras, nem ninguém, porque esta igreja caminha por fé, e ela vai alcançar o céu por fé. De fé em fé, de fé em fé. Quem conhece esse corinho? O céu. Canta esse corinho, vai. Enquanto as irmãs se arrumam. De fé em fé, de fé em fé,
de fé em fé eu vou marchando para o céu. Minha esperança cada dia se renova, venço a luta e passo a prova, e firme vou de fé em fé. De fé em fé, de fé em fé, de fé em fé eu vou marchando para o céu. Minha esperança cada dia se renova, venço a luta e passo a prova, e firme vou de fé em fé.